Nós vamos continuar hoje estudando Neemias, livro de Neemias. Não é tão simples, é o capítulo 10 hoje. É um capítulo muito rico, eu tentei reduzir ao máximo, eu espero que eu consiga terminar em 1 hora, tá bom? Então não se preocupe, pelo menos 1 hora eu garanto que nós teremos de pregação hoje. Não espero passar de 1 hora, tá bom? Então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Neemias capítulo 10, nós vamos ler o versículo 38 do capítulo 9. Versículo 38 do capítulo 9 de Neemias. E eu coloquei como título da mensagem: o que vem depois do amém. O que vem depois que você fala amém nas suas orações. Você sabe que amém significa assim seja, ou é verdade, você está confirmando aquilo que você falou. E você então vai viver diante dessa verdade. Vamos ler então Neemias 9, versículo 38. Por causa de tudo isto, nós fazemos uma aliança fiel por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. A grande verdade que eu quero que você medite nesse texto hoje à noite nós vamos ler o capítulo 10 na sequência. A grande verdade é que o povo de Deus, ao reconhecer a sua graça e misericórdia, deve responder com o compromisso de viver em obediência à sua palavra, expressando isto, em santidade pessoal, integridade comunitária e manutenção do culto ao Senhor. Eu acho que você vai concordar comigo que nós vivemos dias em que os compromissos, quando existem, são bastante frágeis. Promessas são quebradas facilmente, alianças são rompidas sem qualquer preocupação com o outro, os relacionamentos são descartáveis, foi bom enquanto durou, parafraseando o nosso poeta Vinícius de Moraes no soneto da fidelidade. Vivemos também um período da chamada modernidade líquida, termo cunhado pelo judeu polonês Zygmunt Bauman, para descrever a condição da sociedade contemporânea, marcada por relações, instituições, valores e identidades cada vez mais instáveis, móveis e passageiros. Acho que você concorda que a gente vive um período assim. E é possível ver isso acontecendo até mesmo dentro da igreja, onde as pessoas não se comprometem mais nem com Deus, nem com a igreja, que é o corpo de Cristo. Não se submetem aos mandamentos de Cristo, mas querem um local onde possam se sentir acolhidos, se sentir bem, os seus desejos satisfeitos, e quando isso deixa de começar a ter, então eu vou para outro lugar, eu parto para próximo. Foi bom enquanto durou. Em Neemias 10, nós encontramos um povo que, após 70 anos de exílio, causado pela forma vazia em que eles viviam, na terra em que Deus deu a eles, eles se reúnem, então, agora, para fazer algo que era extremamente contracultural para eles, firmar um pacto solene com Deus. Mas essa decisão de fazer esse pacto não foi algo que aconteceu do acaso. Nós lemos o versículo 9, 38 do capítulo 9, que diz, começa assim: por causa de tudo isto. Se você esteve aqui nos últimos 2 sermões que foram pregados em Neemias, isso uma vez por mês, então nos últimos meses, você vai lembrar do capítulo 8, e lá nós vemos então a leitura, a explicação e a aplicação da palavra de Deus ao povo de Israel. E no capítulo 9, nós temos então o povo respondendo a ouvir a Escritura, sendo lida, sendo exposta para eles. E agora então, por causa disso tudo, por terem ouvido a palavra de Deus sendo lida, sendo exposta, e eles entendendo que a condição deles era ruim diante de Deus, eles decidem então firmar esse pacto. E a base desse compromisso então foi no fato de que eles ouviram a palavra de Deus. Eles receberam a orientação da palavra de Deus para saber como deveriam viver.
Esdras leu o livro da lei. O resultado, no capítulo 9, foi arrependimento, confissão de pecados. Israel reconhecendo que foi o Hesed, aquele amor pactual de Deus, aquele amor que não pode ser rompido, aquele pacto que Deus tem com o seu povo, que nunca, jamais será rompido. Foi esse amor que os trouxe de volta à terra. E aí eles ainda continuam vivendo de uma maneira vazia. Eles reconhecem, então, que foi a fidelidade de Deus que os trouxe ali. Arrependidos, eles oram, confessam os pecados e então decidem agora praticar aquilo que têm orado. E fazem isso, então, firmando esse pacto que nós vamos ler hoje. E lembre-se, eles ainda estavam vivendo sobre a antiga aliança, em que quem não cumprisse, se uma das partes não cumprisse, a parte seria, então, amaldiçoada. E o versículo 29, eles se comprometem sobre pena de maldição, que aquele que não cumprisse seria amaldiçoado. E eles oram, e agora, depois de dizer amém, a sua oração, então eles tomam uma atitude que confirma a oração feita. Certa vez, eu não sei quem já ouviu essa história, eu ouvi quando era mais jovem, de que, e pode ser que não seja verídica essa história, tá? Pode ser que não seja verídica, pode ser que alguém inventou ela para ilustrar alguma coisa, mas é algo que nos faz pensar sobre a forma como nós entendemos a oração. Eu tenho ouvido de vários que na sua vida anterior, de conhecer o Evangelho, oravam a Deus, mas nem lembravam o que tinha orado, o que tinha falado, só sabia que tinha orado. Então, essa historinha vai nos mostrar um pouquinho como nós lidamos com a oração, como nós entendemos a oração. Será que nós entendemos como uma conversa que eu tenho com Deus, como algo que eu coloco diante de Deus, como um derramar do meu coração diante do Senhor, sabendo o que eu estou falando, sabendo o que eu estou colocando diante dele? E essa história diz assim, que havia um homem, numa certa igreja, que sempre terminava suas orações dessa forma: Senhor, remove as teias de aranha da minha vida. Remove as teias, Senhor. Ele sempre orava assim as suas orações. Um outro irmão, talvez cansado de ouvir o mesmo, sim, sendo falado regularmente, não via nenhuma mudança na vida daquele homem. Quando aquele senhor, então, terminava a sua oração, Senhor, remove, ele interrompeu, Senhor, por favor, mata a aranha da vida desse homem. Não é só tirar as teias da aranha, mas tem vezes que é necessário matar o pecado que está ali incomodando a nossa vida. Talvez você ache engraçado, talvez você ache meio grosseiro, é a forma como aquele homem falou, mas a verdade é que nos nossos dias as pessoas se magoam facilmente quando a verdade é dita. Mas a realidade é que muitos vivem pedindo ao Senhor que limpe a sua vida, mas não querem ter o trabalho de fazer a sua parte, manter o coração fechado para o pecado, para a desobediência a Deus, e vivem choramingando, vivem lamentando a sua condição, as suas dificuldades, até mesmo quando querem parecer piedosos. Na verdade, não têm um compromisso com Deus. Talvez, alguns não vão gostar do que vão ouvir aqui hoje. Não foi fácil para mim também, preparar esse sermão. Mas eu espero que você tenha o seu coração e a sua mente abertos para ouvir a palavra de Deus. E se há situações em que você precisa mudar, e que você vai orar sobre isso, que você possa, então, dizer amém às suas orações, confirmando que você quer viver de uma maneira que agrade o Senhor. Por isso, reforço aqui a grande verdade. O povo de Deus, ao reconhecer a sua graça e misericórdia, deve responder com um compromisso de viver em obediência à sua palavra, expressando isso em santidade pessoal, integridade comunitária e manutenção do culto ao Senhor. E o primeiro ponto, nós temos 2 pontos, o segundo eu vou dividir em 3 partes. O primeiro ponto, ele é que nós devemos ter um compromisso público e coletivo. Versículos 1 a 27, nós vamos ler agora. Neemias 10, capítulo 10, versículos 1 a 27. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador, filho de Racalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui,
dos filhos de Henadade, Cadmiel e os irmãos dele, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Zerebias, Sebanias, Rodias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgabe, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai, Harif, Hanatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Razube, Haloés, Pilha, Sobec, Reum, Razabana, Maazéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Bana. Seria mais fácil José, João, Antônio, Pedro, mas é isso. Começou com quem? Começou com Neemias. Se você lembra, Neemias, ele era um alto oficial no Império Babilônico e ele estava, no Império Assírio, e ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída. E ele lá começou então a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor, jejuou, buscou a direção de Deus, conseguiu a autorização do rei para ir para Israel. Chegando lá, ele fez a sondagem da situação, convocou pessoas para estarem junto, e eles sempre juntos, sempre liderando. E aqui, quando então eles oram, reconhecem a condição deles, ouvindo as Escrituras, Neemias foi o primeiro a colocar o seu selo, confirmando que eles estavam decididos a agir de maneira diferente dali para frente. Depois dele, nós vimos os sacerdotes, no versículo seguinte. Depois nós vemos também os levitas, depois os chefes do povo, e termina lá no capítulo 20, no versículo 28, com o resto do povo. Nós não temos o nome desse resto do povo, mas provavelmente abrange todos aqueles que não foram identificados nessa relação aqui da liderança. Todos os segmentos, então, do povo estão aqui representados: líderes civis, líderes religiosos e o povo em comum. A lista não é exaustiva, o resto do povo não foi descrito. Vemos, por isso, essa expressão. Mas é uma lista representativa. Isso revela que o compromisso que eles estavam assumindo foi um compromisso coletivo, não foi somente da liderança, não foi somente de Neemias, o governador, não foi somente dos sacerdotes, não foi somente dos levitas. E eles tinham certeza de quem estava assumindo esse compromisso. O compromisso não é uma brincadeira. Nós não fazemos compromissos de maneira vazia, fútil. Não é um ato isolado também. O compromisso que nós fazemos é um compromisso espiritual da comunidade, do povo de Deus. Todos estão comprometidos com a aliança. Não apenas os líderes, mas toda a comunidade. E que princípio nós podemos ver, então, nisso, dessa representatividade aqui das pessoas que estão envolvidas nesse compromisso? Na igreja hoje, que seria? Que compromisso nós teríamos aqui? De membresia? Concorda comigo? As pessoas que fazem parte da igreja, eles sabiam quem fazia parte daquela comunidade, eles sabiam quem estava assumindo ali. E essa lição é significativa para nós hoje, por quê? Porque muitas pessoas não se importam com o conceito, ou negam o conceito bíblico de membresia de igreja. Usam o argumento furado de que a membresia não é tão abordada explicitamente, mas é só começar em Atos, capítulo 1, versículo 15. Cerca de 120 pessoas, tem alguns nomes citados ali, e algumas 120 pessoas juntos. Capítulo 2 de Atos vai falar que houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Então, tinha uma certa relação de pessoas sendo consideradas naquele grupo. Se você for ler Colossenses, Paulo vai citar que Epáfras era da igreja dos Colossos, de Colossos. Ele vai falar que Ninfa tinha uma igreja que se reunia na casa dela. Ele vai pedir que aquela carta de Colossenses seja lida na igreja de Filadélfia depois. Se você for ler Tito, Paulo fala que deixou Tito em Creta para que ele organizasse as igrejas ali naquela cidade, estabelecesse presbíteros em cada uma delas. Então há, sim, o conceito de membresia, o conceito de igreja, e membresia reunida, membresia sobre uma liderança estando reunida ali.
e compromissos sendo formados e sendo fortalecidos. Aqui em nossa igreja, nós valorizamos a membresia e a participação dos membros nas atividades da igreja, que não são tantas. Nós enfatizamos isso. Nós temos a escola bíblica domingo, nós temos o culto domingo à noite, depois da escola bíblica, temos grupos pequenos durante a semana. Nós incentivamos isso e ficamos tristes quando não vemos a participação frequente de alguns ou a falta regular de vários. Isso nos entristece porque nós temos um compromisso com o corpo de Cristo. Nós nos reunimos para estarmos juntos, sendo fortalecidos e fortalecendo uns aos outros. Isso é o nosso papel aqui. E pessoas que agem assim, é o que Mark Dever vai falar no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Essas pessoas que agem dessa forma, com relaxo com relação à igreja, elas ou estão se enganando, ou estão tentando enganar o povo de Deus. Uma aplicação para nós aqui já, na sequência. A vida cristã não é solitária. Você não consegue ser igreja sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. A mão não sai pela rua sozinha. A perna não sai andando sozinha. Nós estamos juntos, nós vivemos juntos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos fazer parte desse corpo que Cristo está formando. Nós precisamos servir e ser servidos. Nós precisamos cobrar e ser cobrados. Estimular e ser estimulados. Encorajar e ser encorajados. Confrontar e ser confrontados. Confessar e perdoar uns aos outros. Isso o texto bíblico nos mostra. A membresia da igreja local, então, é o nosso compromisso visível com o corpo de Cristo. Como tem sido isso para você? Você se importa com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus Cristo? Você está vivendo em comunhão comprometida com outros crentes? Você entende que Cristo é o cabeça da igreja e que o corpo vive em obediência a Ele? Não se engane, você não pode dizer que ama Cristo se você não ama a sua noiva, que é a igreja. Se você não ama seus irmãos, se você não ama estar com o povo de Deus, você não ama Cristo, que é a noiva dele, e nem o corpo de Cristo. O primeiro ponto é esse: o compromisso é coletivo, é público e coletivo. Nós estamos aqui, publicamente confessando que nós cremos em Cristo Jesus, nos reunimos aqui para ajudar uns aos outros, para ouvirmos a palavra, sermos confrontados e sermos encorajados. Segundo ponto, nós temos os versículos 28 ao 39, mas eu vou ler, primeiramente, só os versículos iniciais aqui. E o compromisso, que nós vamos ver então nesse trecho agora, ele é baseado na graça. O compromisso que eles firmaram é baseado na graça. E o texto no versículo vai dizer que todos que se separaram dos povos pagãos fizeram juramento de obedecer à lei de Deus. Vou ler o versículo 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram, com juramento sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Aqui, queridos, nós temos explícito o atributo de Deus, da misericórdia e da graça. A misericórdia de Deus é Ele não nos dar o que nós merecemos. E a graça é Ele nos dar o que nós não merecemos. Deus, por sua misericórdia, não nos dá aquilo que nós merecemos, que seria a morte e o inferno. E a graça dele, Ele nos dá o que nós não merecemos, que é a salvação, o perdão e a comunhão com Ele. E nesses versículos, nós começamos lendo, o versículo diz que o resto do povo, quem seria esse resto do povo aqui? São os judeus, que não foram relacionados anteriormente ali. E agora, o versículo termina dizendo que aqueles que tinham se separado dos povos, e todos os que tinham se separado dos povos, quem seriam estes agora? Os gentios que viviam entre os judeus. Eles não estão querendo
Com isso, então, nós podemos ver que os judeus não estavam sendo racistas, só nós vamos fazer essa aliança, só nós entendemos o que está errado aqui. Mas também diz que todos que tinham se separado dos povos, que faziam parte de outros povos, mas que estavam junto com o povo de Deus, vendo que Deus abençoava aquele povo, então eles também se juntaram a eles para obedecer a lei de Deus. E eles estão agora, então, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, fazendo esse pacto. O que eles estão dizendo é que qualquer um que quiser se separar das coisas do mundo e se dedicar a Deus, terá um lugar entre eles. Seriam aceitos ali. E é maravilhoso ver a maneira como Deus é misericordioso e salva. Não apenas pessoas do povo escolhido, mas também de todos os povos da terra. Algo semelhante é descrito lá em Esdras, capítulo 6, versículo 21. Você notou a ênfase aqui do versículo? Eles se separaram de algo para servirem algo. Eles se separaram das abominações dos ímpios, se separaram da cultura dos seus povos e agora se separaram ou se santificaram para Deus, para obedecer a lei de Deus, a lei entregue por Moisés. E é isso que acontece com todo aquele que crê em Jesus. Ele se separa do mundo e das suas paixões e é separado para Deus, para os seus mandamentos, para a sua vontade. Ele se torna santo, se torna separado para ser usado por Deus. Ele se separa de algo para ser usado por algo, se separa do mundo e dos prazeres do mundo para ser usado por Deus, santificado para Deus. Separar-se, então, dos costumes pagãos não era racismo, mas santidade. Eles desejavam viver de forma agradável a Deus. Triste é ver que crentes não se santificam, não se separam do mundo para servirem a Deus. Pensam que pode conciliar duas coisas. Mas Jesus mesmo disse, vocês não podem servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar a outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Na classe de novos membros, há uma pergunta, entre várias, que eles têm que responder. Você é santo? E a resposta mais comum é que não, eu sou pecador. E nós trabalhamos essa questão de aquele que crê em Cristo Jesus, ele é santificado, justificado, e Cristo vai trabalhar na sua vida, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, conduzindo ele à santificação. E Martinho Lutero usou uma expressão bem interessante para isso. Simul justus et peccator. Ao mesmo tempo, justo e pecador. Essa seria a tradução minha agora aqui dessa frase. O fiel, ele é declarado justo diante de Deus no momento em que ele crê em Cristo como seu Salvador. E é feito isso pela justiça de Cristo, não por bondade, não por dignidade do pecador, mas por causa de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, continuamos neste corpo de pecado, continuamos nesse mundo caído. Então, ainda temos lutas a travar. Mas a verdade é que nós somos justos em Cristo Jesus e pecadores ainda buscando a santificação, crescendo em santificação. Agora, note que o compromisso que eles assumiram não veio antes da graça. Não foram eles que procuraram melhorar para então Deus os salvar. Deus já tinha os escolhido. Deus os trouxe de volta à terra. Eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Deus trouxe líderes para trazer a palavra de Deus para eles, ser lida, explicada. Eles ouviram a palavra de Deus, entenderam a condição deles, e aí então eles se arrependeram e voltaram para o Senhor. Primeiro, é Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos chama, e nós somente respondemos a esse chamado do Senhor quando entendemos a nossa condição. Eles, então, não estão sendo legalistas ao assumir um compromisso com o Senhor de serem fiéis a Ele. Esse compromisso é uma resposta à misericórdia e à graça de Deus, mostrada desde a escolha em Abraão. Por quê? De novo eu pergunto, por que muitos crentes não conseguem ter esse entendimento? Porque vivem uma vida espiritualmente tão vazia. E eu oro todos os dias, meus irmãos, nas minhas orações, para que Deus desperte a igreja brasileira. Há tanto orgulho em dizer que o Brasil é um país evangélico, mas eu não consigo ver isso nas igrejas, eu não consigo ver isso entre o povo que se diz evangélico. Eu vejo cada um vivendo da sua maneira, da sua forma e usando o nome de Deus. Então, por que muitos não entendem? Por que vivem essa vida vazia? Será que não percebem a misericórdia de Deus? Não conseguem ver a graça de Deus que os salvou do pecado de um viver vazio? Não seria de esperar que a resposta de cada um de nós fosse um compromisso sério com o Senhor?
Não seria resposta, não seria evidente isso? Eu sou crente de Jesus, então eu respondo agora afirmativamente, obedecendo a Ele, me santificando cada dia, fugindo do pecado. Como você tem vivido a sua vida após ter recebido a salvação em Cristo Jesus? Observe também que houve voluntariedade na comunidade e consciência em assumir esse compromisso. O versículo 28 diz que todos os que tinham saber e entendimento. Eles não fizeram isso de qualquer forma. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E o compromisso não foi firmado sem conhecimento. Talvez crianças pequenas não estivessem ali presentes. Havia entendimento em todos que estavam ali. Eles entenderam a palavra de Deus, eles responderam a palavra de Deus. Em nossos dias, há ainda uma ênfase em sentir-se salvo. Eu estou me sentindo salvo. Então eu faço os compromissos, né? Aquele que o pastor chama de ataque de santidade, né? Não é bom isso. O bom é o compromisso firme, fiel com o Senhor, de ser fiel a Ele, de obedecer a Ele, apesar de pecadores ainda. A verdade é que nós não precisamos nos sentir salvos. A verdade é que nós precisamos ter essa confirmação na nossa vida através das Escrituras. E eu vou mostrar biblicamente que isso é verdade. Abram comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, nós sabemos de cor praticamente, o capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é útil para correção e tal, mas esquecemos os versículos 14 e 15, que são fundamentais para entendermos a questão da compreensão do Evangelho e da salvação. 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz a palavra de Deus: quanto a você, Paulo falando a Timóteo, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. As Escrituras é que podem tornar uma pessoa sábia para a salvação em Cristo Jesus. E de quem que Timóteo aprendeu isso? Versículo 5 do capítulo 1. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e também em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita em você. Isso significa, pais, que vocês são os responsáveis por ensinar seus filhos o Evangelho. Não transfira isso para professor da escola bíblica dominical ou professor da escola bíblica dominical, para o pastor. Esse privilégio é seu, de conduzir os seus filhos aos pés do Senhor Jesus Cristo. É sua responsabilidade, é seu privilégio. Deve ser a sua alegria saber que você apresentou o Evangelho ao seu filho, com a Escritura, que pode torná-lo sábio para a salvação. Não transfira essa responsabilidade. Como você faz isso? Nossa igreja tem recursos, nós temos o catecismo infantil para ser usado com nossos filhos, e eu amo demais, o meu grupo tem uma menina que não está aqui, está aqui, na minha frente, como não, né, Amy? Como não estaria aqui? Que sempre responde as perguntas ali, gravando isso no coração, está ali. Nós temos o catecismo, temos a ênfase em ler as Escrituras com os nossos filhos, um capítulo que seja, leia com ele, conversa com ele sobre a passagem bíblica, mostra com ele a verdade, confesse seus pecados se for necessário e mostra para ele que você também é pecador. Mostre para o seu filho que em nós mesmos nós agimos errado tantas e tantas vezes, nós precisamos de Cristo para agirmos diferente, nós precisamos caminhar com o Senhor para que isso possa ser diferente. Não descuide então o ensino estando sentado na sua casa, andando pelo caminho, quando for se deitar, quando for se levantar. Texto bíblico de Deuteronômio 6 te fala isso. Faça isso, ensine teu filho, estando em casa, saindo passear com ele, quando for deitar, quando for levantar, está aí, você tem aqui o texto bíblico que te ensina isso. Você fará com que ele guarde no coração as palavras de Deus. O versículo 29 afirma que os termos do compromisso que eles estão assumindo são os mesmos termos da aliança firmada no Sinai.
há aqui então uma renovação dessa aliança. Eles estão relembrando aquilo que foi feito e que eles quebraram, que eles romperam. E eles desobedeceram e foram amaldiçoados por isso. E se eles obedecerem agora esse compromisso, eles serão abençoados. Aplicação para nós não vivemos mais na antiga aliança. A nossa obediência, então, não é para ganhar a Cristo, para ganhar a salvação, mas sim a nossa resposta a essa graça que já nos alcançou, ao chamado de Cristo para nós irmos até Ele. E nós respondemos a essa graça, então, em obediência ao Senhor, vivendo uma vida de santificação. O Evangelho começa com o que Deus fez por nós, não com o que nós fazemos para Ele. Hoje nós temos muito mais condições de obedecer a Deus do que os israelitas da época de Neemias, mas ainda falhamos tanto, em tantos pontos. Conversava com o irmão aqui, um pouquinho antes de começar o culto. Nós temos a Escritura, todos os dias podemos abrir, eles não tinham, eles tinham que se reunir para alguém ler para eles. Nós temos aqui, temos no celular, temos onde nós quisermos, temos várias traduções, podemos ler como quisermos, e como nós erramos tanto. Sofremos as consequências de uma vida cristã vazia e fraca, porque descuidamos de alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com aquilo que realmente importa, aquilo que realmente nos traz comunhão constante com Deus. E, continuando aqui, então, em resposta a essa graça de Deus, o compromisso que eles assumem envolve relacionamentos santos, versículo 30. Relacionamentos santos, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos. Não daremos nossas filhas em casamento com os povos da terra. O casamento misto sempre foi um problema na história do povo de Deus. Leia. A não ser aqueles que Deus tinha escolhido dentre os povos da terra com algum propósito, mas os casamentos mistos sempre davam problemas. E Paulo exorta firmemente contra isso em 2 Coríntios capítulo 6. Você pode ler depois. Mas ainda hoje, há tanto casamento misto acontecendo. A principal preocupação aqui não era a preservação da etnia israelita, mas a fé. Eles sabiam que os casamentos mistos que eles vivenciaram durante a vida deles foram ruins, foram prejudiciais para eles. Então, eles estavam firmando esse compromisso de não permitir que isso acontecesse. Em Esdras, nós vimos que isso estava começando a acontecer de novo, e foram advertidos com relação a isso. O casamento, o que está acontecendo aqui, então, é um problema de casamento entre o crente e o incrédulo. E o problema não está na aparência exterior de que o incrédulo seja uma pessoa boa. E tem muito incrédulo que parece ser bom. Parece ser uma pessoa boa, decente, e até é. Mas o coração não é submisso ao Senhor. O problema é que o coração do incrédulo, ele é idólatra, ele é entregue aos seus desejos, aos seus prazeres. Por isso, a ênfase deles em não permitir que esses casamentos aconteçam, pois o incrédulo levará o coração do crente a desviar-se do Senhor. O próprio Deus advertiu várias vezes sobre isso, e as consequências nós temos nas Escrituras. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre esse texto, ele fala que há 3 possibilidades no casamento misto. Primeiro, o cônjuge incrédulo converter-se. Amém, aleluia, amém. Graças a Deus quando isso acontece. Segundo, o crente incrédulo não se converter. E é muito comum isso não acontecer. E terceiro, o cônjuge crente se afastar dos caminhos do Senhor. Percebe uma coisa aqui? A maioria dá errado. 2/3 dá errado. Você conhece um local, um destino que você quer conhecer, lindo, maravilhoso, só que você ouviu que 2/3 dos voos para lá caem. Só 1/3 chega. Você vai se arriscar a ir a esse local? Você vai ser o corajoso que, não, meu voo vai chegar lá. Pode ser que chegue, mas pode ser que você faça parte dos 2/3 que não chegam. Isso para os jovens, né? Quem está casado aqui permanece casado e glorifique a Deus no seu casamento. Casamentos mistos com incrédulos levam o povo à idolatria. Levaram. É só você ler a Escritura, você vai ver isto.
Deus já havia falado, durante a caminhada no deserto, várias vezes advertindo a eles. Por que, então, esse compromisso de não realizar esses casamentos? Porque um lar dividido espiritualmente enfraquece a próxima geração. Como eu já disse antes, o lar é o local onde o evangelho deve ser ensinado aos filhos, certo? O lar. Agora, se ambos, pai e mãe, são crentes, é muito mais eficaz. Agora, se um não é e o outro é, já começa uma dificuldade maior. É ou não é verdade? E quando os dois não são, aí não tem evangelho. Algo interessante também que nós podemos ver e pensar é como o casamento pode ser o que Deus pretende que ele seja, se um dos cônjuges não teme o Senhor. Como que esse casamento vai ser a figura de Cristo e a igreja, se um dos cônjuges não teme o Senhor? Não cumpre o propósito de Deus. Gênesis 2:24 diz que os dois se tornaram uma só carne. Quando Deus realizou o primeiro casamento entre Adão e Eva, diz que os dois se tornaram uma só carne. Isso significa a união de tudo que eles têm, o que são, e isso só é possível acontecer quando ambos concordam em temer ao Senhor, em quem Deus é, e como agradá-lo. No Novo Testamento, Paulo então ensina que o casamento representa essa união entre Cristo e a igreja, Efésios 5, você pode ler depois. E onde foi que Paulo aprendeu isto? Olhando o Antigo Testamento, que é o que ele tinha. O Antigo Testamento, onde o relacionamento entre Deus e Israel, onde a aliança é tratada como um casamento. Jeremias 31, o capítulo que fala sobre a nova aliança que Deus fará, que Cristo confirmou no seu sangue. Deus fala assim: eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo. Casamento significa essa união entre Cristo e a igreja. O casamento tem que glorificar a Deus. E se um dos cônjuges não teme o Senhor, é muito mais difícil. No contexto da aliança, se um homem e sua esposa não estivessem unidos na adoração a Deus, como o seu casamento poderia refletir o relacionamento entre Deus e o seu povo? Então, não é somente fazer um cheque. Ok, meu namorado ou minha namorada é crente, está ótimo. E o coração? Como é que está o coração também desse jovem ou dessa jovem? Nossa intenção é entender o que realmente aponta. O relacionamento de um casal aponta para Cristo e a igreja. E é disso que trata os nossos casamentos. Queremos cultivar casamentos maravilhosos para que nossos casamentos demonstrem o amor sacrificial de Cristo pela igreja e a submissão da esposa de forma amorosa para com Cristo. Então, se você é uma pessoa casada, deixe-me convidá-lo a renovar seu compromisso com a demonstração precisa do amor entre Cristo e a igreja. Se você ainda não é casado, eu o convido a se comprometer a se casar apenas com alguém que esteja disposto a unir-se a você na adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Prepare-se para isso, desenvolvendo então amizades com pessoas de maneira a estabelecer um alicerce para que isso possa acontecer. E que aspectos, jovens, você deve observar no seu pretendente quando isso chegar, quando esse tempo chegar? Ele ou ela já nasceu de novo e dá frutos de arrependimento? Dizer que é crente é fácil, dizer que crê em Jesus é fácil, mas e demonstrar isso na prática? Tem um caráter aprovado, segundo o padrão de Deus, possui valores familiares sólidos, respeita os pais, respeita você. Ele ou ela ama e demonstra isso em palavras e atitudes, não palavras românticas, bonitinho, eu te amo, né? Mas a prática do amor. O amor na prática, demonstrando de maneira a trabalhar também no coração. Seus pais apoiam esse relacionamento? Aplicação de novo. Jovens, o casamento é sagrado. Não se deixe enganar pelo ditado: o que mais importa é que nós dois nos amamos. Se um dos cônjuges não ama o Senhor acima de tudo, esse casamento não dará certo. A pergunta então não é: será que vai dar certo? Mas será que esse casamento vai desfrutar de todas as bênçãos dentro da vontade de Deus? Será que o meu relacionamento vai desfrutar das bênçãos dentro do que Deus tem preparado para a minha vida, para a vida do meu cônjuge?
Este é o padrão que vocês devem seguir, e ele está dado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não se deixe enganar pelas aparências de bondade, piedade do incrédulo. Lembre-se de que o diabo se transforma em anjo de luz. Caso contrário, ele não enganaria facilmente. E você lembra disso no Jardim do Éden. Se ele tivesse dito a verdade, como Deus disse, não teria acontecido o que aconteceu, mas eles ouviram a voz de Satanás. E a escolha, o resultado nós sabemos. Estamos aqui, sofrendo as consequências. Casais, cultivem um lar centrado no Evangelho. O nosso casamento deve espelhar a aliança entre Cristo e a igreja. Subponto aqui, o compromisso envolve também a confiança no provedor, versículo 31. E que, se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. O compromisso envolve a confiança no provedor. Não compraremos no sábado, descansaremos no ano sabático e cancelaremos dívidas. Esse compromisso envolve 3 questões importantes que estavam na lei: o sábado semanal, o ano sabático e o cancelamento das dívidas no ano sabático. O princípio ensinado aqui é acerca do uso do tempo, dos recursos naturais e uma advertência contra a ganância e o vício do trabalho. Ao que parece, ao firmar esse compromisso de guardar o sábado, era porque alguns israelitas alegavam que não estavam trabalhando. Veja ali, eles falam que se vierem nos vender, nós não vamos comprar. Eles alegavam, então, que eles não estavam trabalhando. Quem estava trabalhando eram os gentios, mas eles traziam, a gente comprava. Por isso, então, foi necessário fechar essa brecha. Vamos fechar essa brecha que facilitava a desobediência. Dá um jeitinho, né? Já tinha um jeitinho brasileiro com eles ali. Eles, então, faziam isso com as palavras: nada compraremos no sábado, nem em dia santificado, e abriremos mão de qualquer cobrança. Guardar o sábado e perdoar dívidas exigia fé. Confiar que Deus proveria o que eles precisavam. Não é possível guardar o sábado à parte da fé, porque sempre haverá algo a ser feito. Você sempre tem algo a fazer. É ou não é verdade? Agora, você saber que Deus te deu um dia para que você pare, descanse, se reúna com o povo de Deus para adorar o Senhor, você tem que confiar que Deus vai suprir também do que você precisa. A mordomia do tempo exige o descanso de um dia na semana. E o mesmo princípio é válido para o ano sabático, pois evidencia a fé, e somente aquele que tinha fé conseguiria fazer algo tão absurdo, humanamente falando: cancelar dívidas. E não trabalhar no ano sabático, não plantar, não colher, não mexer na terra. Nesse ano não se devia fazer nada na terra. A terra precisava de um ano de descanso. Do ponto de vista econômico, isso parece insensatez. Mas era o que Deus queria que acontecesse. E Ele mesmo supriria as necessidades do seu povo. Agora, a coisa mais difícil nesse compromisso talvez fosse o último: perdoar dívidas. No 7º ano, se alguém devesse algo para outro, a dívida era cancelada e só poderia acontecer pela fé. Perdoar dívidas exigia que os israelitas acreditassem que Deus é o seu provedor, que tudo que eles têm pertence de fato a Ele. Deixar a terra descansar um ano exigia crer que Deus faria o 6º ano mais produtivo que os anos anteriores. Isso está em Levítico 25. Para que no 7º ano e no 8º ano, eles então pudessem desfrutar de tudo que eles colheram no 6º ano. Sem fé, não seria possível fazer isto. Um israelita que não confiasse em Deus não descansaria e não deixaria a terra descansar e não perdoaria as dívidas. O descanso era um ato de adoração e confiança em Deus, o provedor e sustentador do seu povo. E quanto a nós? Já vimos que o compromisso anterior de não casar com incrédulos pertence a nós também, certo? Mas e guardar o sábado? Somos obrigados a guardar o sábado? Se houvesse um livro no Novo Testamento que o autor tivesse a oportunidade de confirmar que os cristãos
devessem guardar o sábado, esse livro seria Romanos. Vamos para Romanos. Romanos 14, 5 e 6. Romanos 14, versículos 5 e 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. Dar importância a um dia provavelmente se referia aos judeus. Para eles, o sábado era muito importante, fazia parte da lei. Pensar que todos os dias são iguais eram os gentios, que não precisavam guardar o sábado. Se Paulo, então, quisesse estabelecer que a guarda do sábado era importante para a igreja também, ele teria usado aqui qual mandamento? O quarto mandamento, certo? Mas o que Paulo fez? Ele não faz isso. Pelo contrário, ele fala que isso é uma questão de consciência. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Se você acha que deve honrar o sábado e santificá-lo, faça-o. Se você está convencido em sua própria mente que o sábado não é algo que você está obrigado a fazer, porque Cristo cumpriu a lei em seu lugar, e que o descanso do sábado aponta para Cristo, então tenha isso bem definido na sua mente também. Hebreus 4 fala do descanso escatológico que nós temos em Cristo. Capítulo 4, versículo 3 vai dizer que, porém, nós, os que estamos em Cristo, entramos no descanso. Nós já estamos nesse descanso. Sendo assim, confie em Cristo e você cumprirá o mandamento de guardar o sábado. E lembre-se do que Paulo advertiu em Colossenses 2, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou do dia da festa, ou lua nova, ou sábados. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. O nosso descanso é Cristo. Nós nos reunimos no domingo, porque é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Por tradição, a igreja se reúne no primeiro dia da semana. Nós temos alguns exemplos no Novo Testamento em que as igrejas se reuniam no primeiro dia da semana. Fazemos isso não como uma lei, mas como uma gratidão pelo Cristo ressuscitado que venceu a morte em nosso lugar. A questão do sábado, então, não é um comprometimento de deveres legalistas ou evitar fazer certas atividades. Este não é o ponto. O sábado nos faz lembrar que devemos separar um dia de descanso para o culto a Deus. Como disse, por tradição, a igreja tem se reunido no primeiro dia da semana. Por isso, guardar o sábado não é lei para nós, mas sim uma demonstração de que nós confiamos em Deus como nosso provedor, a quem devemos honrar e adorar. Confiar em Deus é parar de buscar segurança nas coisas materiais e saber que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Você confia em Cristo o suficiente? Você está disposto a abrir mão de lucro por fidelidade? Pense nisso. E, por fim, o compromisso envolve sustentar a igreja local. Versículos 32 a 39. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus os sacerdotes que ministram nele, os primogênitos de nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite.
Também nos comprometemos a trazer o dízimo de da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Se você passou bem pelos outros, talvez você não vá passar tão bem por este ponto. E aí que eu falei que você pode não se sentir confortável. Na nossa igreja, vocês já devem ter percebido, nós não pregamos sobre o dízimo, nós não ficamos cobrando o dízimo de ninguém, nós não fazemos isso, alguns até questionam, mas a verdade é que se o texto bíblico traz uma referência, nós vamos ter que falar. E coube a mim hoje falar. E vai mexer no bolso de alguns, e o bolso é difícil de ser mexido. Como meu pai dizia, meu pai era pastor, alguns se batizam com o bolso, com a mão fechada dentro no bolso, segurando a carteira para não molhar, né? Batiza o corpo, mas nada mais. Prepare-se então, porque Deus vai mexer no seu bolso agora. E não vou correr, apesar de faltar 7 minutos para o tempo que eu falei que teria. Nós temos aqui 9 referências ao templo do nosso Deus. Versículo 32, versículo 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Praticamente todos eles têm uma referência ao templo do nosso Deus. Cada declaração comunica o compromisso do povo de apoiar o trabalho do ministério do templo. Tal como acontece com outras questões que já vimos, obrigações mais amplas estão implícitas nela. O compromisso do casamento estabelece uma base para todas as questões familiares. Então, não é só o casamento em si, por causa de raça, mas tem a questão da fidelidade a Deus, do compromisso com o Deus a quem servimos. A questão do sábado aborda questões de confiança no sustento de Deus para conosco. De modo semelhante, o compromisso com o templo estabelece tudo que diz respeito à manutenção do culto a Deus. Sustentar o templo era essencial para a realização do culto, do ensino e da adoração. O templo e a lei permitiam que os israelitas desfrutassem da presença de Deus entre eles. O templo simbolizava a presença de Deus entre o povo, e a lei de Deus era Deus ensinando ao povo o que eles deveriam fazer. Note que nenhum desses compromissos eram legalistas. Assim como também não é o pacto que firmamos quando nos juntamos a uma igreja local. Não fazemos isso por uma lei, uma regra que temos que cumprir. Esses compromissos e obrigações são coisas que fazemos para demonstrar a plena comunhão que nós temos ou queremos ter com Deus e para desfrutar dessa comunhão com Deus. Eles trouxeram ofertas, mantimentos, recursos para manter o ministério funcionando, pois isso lembrava que cada um deles era pecador. E eles precisavam que aqueles sacrifícios fossem realizados constantemente. Muitos crentes gostam de dizer que o Novo Testamento não traz mandamento específico para a contribuição financeira na igreja. E eu desafio esses crentes a ler o Novo Testamento de novo. Pois se o povo judeu podia separar 30% e não somente 10% da sua renda para obedecer à lei, quanto mais nós que vivemos sobre a nova aliança, da abundante ou superabundante graça de Deus para conosco, não devemos ofertar com alegria e generosidade ao Senhor, e que o Novo Testamento ensina sobre isso? Entregar o dízimo e não pagar o dízimo, então, é uma grande bênção e nos protege da ganância, da autossuficiência e do egoísmo. É ou não é verdade? Quando você entrega o seu dízimo ao Senhor, que é dele, você está confiando que Ele é o teu provedor, que Ele é dono de tudo que você diz que tem, que é Ele quem te dá o sustento, que é Ele quem te dá condições de ter. Então, você não vive de uma maneira gananciosa, vivendo para aquilo, para aquele Deus de ter as coisas, confiando que é você que consegue fazer isso, eu que consegui, foi no meu trabalho, foi na minha sabedoria, foi eu que fiz isso. Se Deus não te dá condições, meu querido, não acontece. E te livra do egoísmo, de querer para você e segurar para você somente. Diante de tudo isso que Deus fez por nós, como deixar de entregar aquilo que pertence a Ele por direito? Não obrigados pela lei,
mas como prova de gratidão e confiança da abundante graça de Deus sobre nós. Na nova aliança, cada crente é o templo onde Deus habita pelo Espírito Santo. Não há, então, um edifício em Jerusalém que nós somos obrigados a levar os nossos dízimos e entregar ali. O Novo Testamento tem textos em que falam da maneira como os crentes devem apoiar o trabalho do ministério da igreja local. E os textos vão aparecer aqui na tela. Tire a foto agora do seu celular e você leia depois esses textos, você vai ver ali que confirma isso. Vários textos, eu coloquei alguns aqui, que a ênfase grande é sobre isso. E observe que a igreja de Corinto é a igreja problemática, a igreja cheia de dons, cheia de habilidades, uma igreja riquíssima, e Paulo trabalha muito com essa igreja com relação ao dinheiro. E por duas vezes ali, 1 Coríntios 9, 16 e 2 Coríntios 9, Paulo vai trabalhar muito com eles com relação a isso. Hoje, queridos, devemos nos comprometer com o novo templo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios, vocês sabem que são o santuário, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Estar, então, comprometido com o templo hoje é estar comprometido com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja que está aqui. E apoiar financeiramente a adoração a Deus é apoiar o ministério da pregação do Evangelho. Fazemos isso para declarar que Deus é o Senhor sobre o nosso dinheiro. E fazemos isso como ato de adoração. Lembra que o Jairo leu aqui, inclusive, aquele texto que nós temos enfatizado essa leitura? É um ato de adoração dos crentes. É uma responsabilidade, é um privilégio para o crente poder participar dessa adoração a Deus, que é a entrega dos recursos. Dessa maneira, estamos, então, demonstrando que confiamos em Deus e não no dinheiro, que servimos a Deus e não às riquezas. E a melhor maneira que podemos participar é de uma forma igualitária. E Deus estipulou esse padrão, igualitário. Eu comento isso na minha classe, quando tem essa lição sobre a contribuição na igreja. O dízimo estabelecido por Deus, o princípio do dízimo estabelecido por Deus, é algo que nivela, você não dá mais ou menos. Nós damos 10% do 100% que Deus nos dá. Não importa quanto você ganha, é 10% para todos. É tão fácil fazer essa conta, é tão fácil fechar essa conta, e é tão bom viver debaixo dessa confiança que Deus é o dono de tudo e cuida de nós. Uma frase interessante que eu li sobre Winston Churchill, que foi um primeiro-ministro da Inglaterra que foi figura fantástica na questão da Segunda Guerra, incentivando não só os ingleses, mas outros povos também ali na luta contra o nazismo. Ele disse o seguinte, não falando sobre dízimo, tá? Mas ele fala isso, sobrevivemos com o salário que recebemos, mas vivemos de tudo aquilo que damos. E eu acho que Jesus falou melhor essa frase. Jesus disse, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro está no seu trabalho, nas suas riquezas, nas suas posses, em você ter as coisas, o teu Deus, desculpa, não é o meu Deus. O meu Deus, Ele supre as minhas necessidades, Ele me dá muito mais do que eu possa merecer, por graça. Esse compromisso, então, não é sobre dinheiro, mas é sobre prioridade espiritual e confiança em Deus. Uma aplicação para nós nesse ponto, que não foi tão difícil, né? Não foi tão doído, espero. Sustentar o ministério da igreja local com regularidade, proporcionalidade e generosidade, familiar para você essas palavras? Está no Novo Testamento. É um ato de adoração. Dízimos e ofertas não são impostos, mas declarações de amor e fidelidade a Deus. Se você ainda tem dúvidas de que deve se comprometer a contribuir regular, proporcional e generosamente com a sua igreja, onde você recebe o bom alimento da palavra, onde os seus pastores se dedicam ao estudo e à exposição delas, e onde os ministérios de culto são desenvolvidos, reveja quem você tem adorado, se é a Deus ou a Mamon. Concluindo, meus queridos, o que vem agora, depois do seu amém, desse compromisso? Se você orou com o povo de Deus a se comprometer dessa forma e ser abençoado por Deus da maneira que Ele quer, com cada um de nós não negociamos com Deus, nós confiamos nele, e Ele vai fazer o que tem que ser feito nas nossas vidas.
O que podemos aprender com esse compromisso que os israelitas fizeram de serem fiéis ao Senhor em obediência a Ele? Reforço, não era questão de legalismo, mas de fidelidade a Deus. Fidelidade ao Deus que os preserva, apesar de todos os descaminhos pelos quais eles já tinham passado. O povo de Israel entendeu, nós vivemos para o Senhor, e isso mudaria os seus casamentos, suas agendas, seu dinheiro, suas prioridades. Como é isso na sua vida? Para que você vive? E para quem você vive? Se você ainda não firmou um compromisso com Cristo, hoje é o dia de fazer isto. Ele te convida a entrar em uma nova aliança, não com base na lei, mas no sangue de Cristo. Se você já é crente, o que precisa ser renovado hoje? Sua consagração pessoal? Seu compromisso com a igreja local? Sua vida devocional? Seu casamento? Sua forma de lidar com o dinheiro? Suas prioridades na vida? Tudo isso está baseado no Senhor. É tudo sobre como nos relacionamos com o nosso Criador, com o nosso sustentador e com o nosso provedor. São meios de conhecê-lo e desfrutar da sua presença todos os dias, em todos os assuntos da nossa vida. E aí eu deixo aqui 4 perguntas para você pensar nessa semana. O que te impede de viver um compromisso público com Deus hoje? Um compromisso sério, fiel com o Senhor. O que te impede isso? Algum pecado que você tenha acalentado no seu coração? Alguns desejos que você quer mais do que ser fiel ao Senhor? Como a sua vida em comunidade reflete esse evangelho? Como a sua vida aqui, como igreja local, reflete isso? Servindo uns aos outros, amando uns aos outros, considerando o outro acima de você mesmo? O que as suas decisões financeiras dizem sobre sua confiança em Deus? Como você pode viver em santidade prática essa semana? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, que é soberano, exaltado sobre todas as coisas. O Senhor que conhece cada coração aqui nesta noite, cada propósito, cada intenção. O Senhor nos formou, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Deus, por esse texto tão rico, que em tão pouco tempo pudemos ver tantas coisas que talvez mexeu no coração de vários aqui. E eu agradeço porque a Tua palavra tem que fazer isto, a começar pela minha vida, Senhor. Te agradeço pelos meus irmãos, pela oportunidade que tivemos de estar diante da Tua palavra e porque ela foi pregada. E eu oro agora para que o Senhor continue essa boa obra que o Senhor tem começado na vida de cada um de nós, nos conduzindo nessa semana para uma vida de fidelidade ao Senhor, de obediência ao Senhor, uma vida de santificação, para que possamos honrá-lo em todas as áreas da nossa vida, em tudo que fizermos. É o que eu te peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém.